Se você não for capaz de encontrar Jesus em cada página de Apocalipse, você está lendo Apocalipse da maneira errada. No caso, se a Bíblia é um livro inspirado por Deus, então, obviamente, para entender a Bíblia, eu também vou precisar da inspiração de Deus. É muito mais importante ler o texto do que sobre o texto. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Leia o Texto. E esse é o episódio número 2 da série Desvendando o Apocalipse. Então, se você assistiu o vídeo anterior, você vai ter visto que no primeiro episódio nós procuramos estabelecer algumas premissas que vão ser utilizadas aqui no podcast. Então, primeiramente, nós procuramos estabelecer que o livro do Apocalipse foi um livro criado para servir à utilidade de ser entendido. Então, João escreveu o livro com a intenção de revelar e não de esconder. Além disso, nós falamos um pouco sobre as diferentes escolas de interpretação do livro do Apocalipse. Então citamos o preterismo, citamos o futurismo, o idealismo e o historicismo. E nesse episódio ficou claro que as lentes de interpretação que nós iremos utilizar no podcast será a lente de interpretação historicista. Além disso, nós falamos um pouco sobre o uso de símbolos no livro do Apocalipse e que para entender esses símbolos é muito importante que você tenha um conhecimento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da literatura apocalíptica judaica e da cultura greco-romana. No episódio de hoje nós vamos continuar a partir do ponto que nós deixamos no último podcast. Na verdade, o conteúdo de hoje e do último podcast era para ter sido usado em um episódio só, mas acabamos nos empolgando um pouco, então decidimos fazer um segundo episódio para terminar o conteúdo. Fique conosco até o final, tem muita coisa boa vindo pela frente. Compartilhe, se inscreva no canal, curta o vídeo, porque essa é uma mensagem muito importante que precisa ser compartilhada. E essa vinheta que você acabou de assistir foi uma doação da Missão Bahia Sudoeste através do pastor Melros. E nós queremos aqui dedicar o nosso agradecimento ao pastor Melros e também a pessoa que fez essa vinheta foi o Hermano. A vinheta, enfim, nós ficamos muito felizes e queremos aqui expressar a nossa gratidão ao pastor Melros, ao Hermano que fez aí a vinheta. E além disso, nós temos uma lista aqui de pessoas para agradecer o nosso podcast. Depois que nós iniciamos, conseguimos receber várias doações e muitas pessoas têm ajudado. A arte do canal foi feita pelo Utanabe Santos, que é um designer e estrategista de marca e CEO do estúdio Lobos. Então, muito obrigado, Utanabe, pela arte aí do canal que você criou pra gente. Além disso, recebemos a ajuda com várias ideias do pastor Eliazar, que ele tem um canal no YouTube também, o canal Fala Sério Pastor. Ele tem nos ajudado com várias ideias e, na verdade, recentemente ele mudou agora de ele não igreja. Está na mesma igreja, ele está em outra igreja, né? Mas é importante mencionar que a igreja de Danbury, lá em Connecticut, né? Lá nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de ir lá fazer uma semana de oração. E eles gentilmente doaram uma câmera que nós estamos utilizando aqui nas gravações. Então, a nossa gratidão também à igreja de Danbury. Então, essa câmera aqui foi um presente da igreja de Danbury. Nós estamos aqui no setup com 2 iPhones, com uma câmera. E quando meu pai foi lá, agora no mês de abril, durante a Semana Santa, os irmãos fizeram o favor de nos presentear aí com uma câmera. Então, muito obrigado a todos vocês que ajudaram. Além disso, temos que agradecer ao UniAN por disponibilizar esse ambiente. Nós estamos aqui, neste momento, utilizando o auditório, né, do Centro White e do Senat, não é? E, bondosamente, o Centro Universitário Adventista do Nordeste está cedendo aqui esse espaço para que a gente faça as gravações. A gente está muito feliz por isso, né? Eu imagino que as pessoas estão gostando aqui do nosso cenário. Já que estamos falando do cenário, eu acho que a gente precisa agradecer também outras pessoas por tudo que está acontecendo. Na verdade, isso aqui é um projeto de família, né? Nós não mencionamos no primeiro episódio, mas é importante, já que nós estamos aqui agradecendo a várias pessoas, isso aqui é um projeto de família. Não fomos somente nós dois que sonhamos aqui com esse projeto, né? A sua mãe, nossa, ela ajudou demais aqui com o cenário. Na verdade, a criação do cenário, a ideia dela. Essa mesa que vocês estão vendo, na verdade, foi ela que fez. Então, ela preparou aqui
né? E a sua irmã também, né? A Carol, né? Que é publicitária também. Ela está nos ajudando aí no Instagram, cuidando, administrando o Instagram e também está preparando as thumbnails. Então isso aqui é um projeto de família e a gente tá muito feliz aí com a participação de todos. Eu acho que o resultado final está saindo bom. Então nós queremos agradecer aí a ajuda de todas as pessoas que têm contribuído de alguma forma. Certamente isso tem ajudado bastante o canal e muito obrigado a você que fez a sua contribuição. Então, segundo episódio. Pois é, estamos aqui no segundo episódio, eu estou muito feliz. Como a gente mencionou no episódio anterior, a gente sonhou com isso há muito tempo e não foi o sonho somente de duas pessoas, é um sonho em conjunto, mas estamos aqui, o projeto está avançando, muitas pessoas entraram, muitas pessoas assistiram. Nós queremos agradecer as pessoas aí que estão nos acompanhando e estamos aqui, avançando, segundo episódio, né? Vamos continuar o tema do episódio anterior e eu acredito que tem muita coisa boa vindo aí pela frente aqui na série, né? Desvendando o Apocalipse. Muito bom, então vamos entrar aqui no assunto de hoje. Se a gente for ler o livro do Apocalipse, no primeiro verso do livro já diz assim: revelação de Jesus Cristo. Então, no caso, quando a gente for ler qualquer livro, a primeira coisa que a gente quer saber é qual é o assunto que vai ser tratado no livro. Então, quando a gente pega um livro numa biblioteca ou alguma coisa assim, a gente vai olhar para o título. E nesse caso, João teve a preocupação de falar sobre o que o livro seria. E aqui diz, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse tem o intuito de revelar Jesus Cristo. É correto. Eu acho que é muito importante a gente levar em consideração o seguinte. Hoje, como você mencionou, quando a gente vai a uma biblioteca, a gente vê ali o título do livro, né? E, por exemplo, uma pessoa que está estudando, pega ali o seu programa de disciplina, né? E você tem ali os títulos dos livros informados. Então, é uma coisa muito comum para nós hoje. No mundo antigo não era bem assim. Você não pegava o livro e tinha ali o título. Mas existe uma coisa muito interessante que acontece no mundo antigo, que é a seguinte: geralmente o assunto do livro é apresentado no início. Quando se trata de um livro bíblico, isso ainda é mais comum, né? Eu vou dar um exemplo clássico, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, o livro de Gênesis. A gente lê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você tem a palavra ali, princípio, ou seja, Gênesis é o livro do princípio de todas as coisas. Então quando a gente vai para Apocalipse, essa frase inicial, revelação de Jesus Cristo, é uma frase muito importante porque basicamente João está dando para nós o título do livro. Qual é o tema central que será estudado no livro? E aí ele diz, a revelação de Jesus Cristo. E é muito importante a gente pensar o seguinte: João não está dizendo revelação de bestas, revelação de um dragão, revelação de um Armagedon, de destruição, revelação, sei lá, de perseguição ou de qualquer outra coisa. Ele é muito direto, ele é muito claro, ele diz revelação de Jesus Cristo. Isso pode ser entendido de duas formas. Número um, a gente pode entender que, ao dizer revelação de Jesus Cristo, ele está dizendo que é Jesus quem revela. É uma possibilidade. A outra possibilidade seria o seguinte: ele está dizendo que Jesus é revelado. Jesus por assim dizer, o assunto da revelação. E no caso aqui do Apocalipse, qual é dessas duas coisas que está funcionando aqui? Na verdade, a gente pode dizer que as duas coisas estão acontecendo aqui. Jesus tanto revela, quanto Jesus é revelado. E um ponto muito importante que eu gostaria de mencionar aqui é o seguinte: veja, a pessoa que escreveu o Apocalipse, nós acreditamos, é a mesma pessoa que escreveu o Evangelho, né? O Evangelho de João. E lá no início do Evangelho de João existe uma coisa muito interessante acontecendo, que é o seguinte: quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele diz uma frase muito impactante. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João não diz algo dessa natureza no livro do Apocalipse, mas a ideia está aqui. E com base em que a gente pode dizer isso? A gente pode dizer isso com base no fato de que João repete que Jesus é Cordeiro o tempo todo. Na verdade, a palavra Cordeiro é aplicada a Cristo em Apocalipse 28 vezes.
A gente sabe que em Apocalipse Jesus é apresentado de diversas formas. Jesus é primeiro e último, Jesus é primogênito dos mortos, Jesus é o soberano dos reis da terra, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é princípio e fim, Jesus é alfa e ômega. Você tem diversos títulos para Jesus em Apocalipse, mas o principal é o título Cordeiro. Em outras palavras, eu acho que a gente poderia dizer que a proposta de Apocalipse é a mesma proposta do Evangelho de João. É apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no caso, você falou aqui que nessa frase inicial, revelação de Jesus Cristo, pode existir duas maneiras de interpretação. A primeira seria que Jesus está revelando alguma coisa, e a segunda é que ele é a própria revelação. E no caso você está falando que são as duas coisas simultaneamente, mas talvez surja a dúvida exatamente que coisas que ele está revelando. E no livro do Apocalipse, já no início a gente vê que ele está revelando as coisas que são e as coisas que irão acontecer. Então, ele revela para João o estado espiritual das igrejas daquela época. Além disso, ele vai revelar também as coisas que vão acontecer no futuro, a história da igreja cristã, todas essas coisas. Só que, no livro do Apocalipse, Jesus acaba projetando o seu caráter. Então, nós vemos que no livro do Apocalipse existe um Jesus que está em controle de todas as coisas. Na cena de entronização, nós vemos que existe um Jesus que ele é digno de receber toda a adoração. Nós temos um Jesus que está perto, que não está longe, que se importa com as coisas que acontecem aqui na Terra. Além disso, nós temos um Jesus que valoriza a ordem cósmica, digamos assim, estabelecida por Deus. A gente vai ter várias menções do Decálogo, e eu acho que isso é bastante significante, porque no final existe uma ordem cósmica. E a segurança do universo depende das criaturas caminharem de acordo com essa ordem cósmica, porque no final, violar essa ordem cósmica é gerar fragmentação entre os relacionamentos, gerar fragmentação entre o meu relacionamento comigo, com o outro, com a natureza, com Deus. Então existe uma valorização da ordem cósmica, pelo menos é algo que eu vejo no livro do Apocalipse. Então, de fato, Jesus está revelando algumas coisas, as coisas que são, as coisas que vão acontecer, e além disso, nós podemos ver também nas páginas do livro do Apocalipse uma revelação de Jesus Cristo. Existem atributos seus que ficam muito claros quando a gente lê o livro. Verdade, é perfeito isso aí. Realmente, Jesus está preocupado em mostrar as coisas que vão acontecer neste mundo, né? Mas ele está muito mais preocupado em mostrar que ele está no controle das coisas que vão acontecer neste mundo. Se a gente prestar atenção no capítulo 1, e eu gosto sempre de mencionar o seguinte, que o capítulo 1 está dando para nós as lentes com as quais a gente deve ler o livro inteiro. Okay. E o que a gente vê no capítulo 1 de Apocalipse? Jesus se revelando o tempo todo. Por exemplo, ele é primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra, ele é aquele que nos ama. Se você pegar aqui no início do capítulo 1, no verso 5, ele é fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, é como se ele estivesse tentando dizer o seguinte, olha, lá na frente vocês vão encontrar situações que são, digamos assim, aparentemente trágicas. Vocês vão encontrar perseguição, vocês vão encontrar assim, dor intensa, vocês vão encontrar poderes que vão perseguir o povo de Deus, que vão perseguir vocês, mas vocês não precisam se preocupar com isso. Eu estou no controle de todas as coisas. Veja, no verso 17, e o verso 18, como a gente discutiu no episódio anterior, ele diz, eu sou o primeiro e o último. E ele diz, não temas, não tenha medo. Eu sou aquele que vive e estive morto. Ou seja, ele está dando suas credenciais para que a gente confie nele. Então, Apocalipse fala de causa de destruição? Fala. Apocalipse fala sobre essas coisas, mas essa não é a mensagem principal. A mensagem principal é a mensagem de que Jesus está no controle de todas as coisas. Vão acontecer coisas ruins neste mundo e estão acontecendo, mas Apocalipse está dizendo, não tenham medo, Jesus está no controle. Inclusive tem uma frase que eu gosto de mencionar para os meus alunos em sala de aula, que é o seguinte, se você não for capaz de encontrar Jesus em cada página de Apocalipse, você está lendo Apocalipse da maneira errada. Então, Jesus está lá. E é muito importante eu saber que o tema central de Apocalipse é a soberania de Cristo,
é Jesus conduzindo a história da igreja ao longo dos séculos. É muito importante eu saber isso para eu poder saber onde está a ênfase do livro e interpretar o livro corretamente. Então, a gente observar a importância dessa primeira frase do livro, revelação de Jesus Cristo. Isso é muito importante para eu saber o que está vindo pela frente. O que está vindo pela frente é uma ênfase em Cristo, no fato de que Ele conduz a história humana, no fato de que Ele conduz a nossa vida, no fato de que Ele conduz a história da igreja cristã, no fato de que Ele conduz a história da salvação e a história da redenção. De novo, Apocalipse fala de coisas ruins que estão acontecendo no mundo e que vão acontecer, sim, mas essa não é a mensagem central. A mensagem central do livro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria falar só mais uma coisa em relação a esse ponto. Sabe uma coisa que me intriga muito, assim, que me deixa às vezes até mesmo incomodado? Se, digamos assim, a gente vai para uma igreja e eu tenho 2 seminários. Um seminário é o seguinte: Jesus em Apocalipse. O que Apocalipse fala sobre Jesus. E o outro seminário seria o seguinte: o que Apocalipse fala sobre a besta ou a marca da besta. Eu temo que o segundo seminário iria ficar cheio de gente, enquanto o primeiro talvez não teria tantas pessoas. E para mim isso incomoda, porque eu não gosto de pensar no fato de que as pessoas estejam mais interessadas em saber sobre a besta do que saber sobre Cristo. Apocalipse não é o livro do anticristo, Apocalipse é o livro do Cristo. Apocalipse não é um livro de medo, Apocalipse é um livro de esperança. Então eu tenho que começar a ler Apocalipse sabendo que o livro vai me revelar Jesus Cristo. E quando eu chegar ao final do livro, por exemplo, o capítulo 22, eu tenho que olhar para trás e ter a consciência de que o que eu acabei de ler foi de fato uma revelação de Jesus Cristo. Então a frase inicial é muito importante. Assim como a frase inicial de Gênesis é muito importante. A frase inicial de Gênesis aponta para o livro das origens, o livro do princípio. Então, a frase inicial é muito importante para a gente entender o que está acontecendo no livro. É muito interessante você falar isso. E para quem está ouvindo, eu quero pedir perdão, inclusive. Eu estou um pouco doente, então a minha voz não está soando tão natural, mas esse é o motivo. É muito interessante você falar o fato de que a frase inicial é muito relevante para o livro, e na sua fala anterior você tinha falado como naquela época as pessoas elas não necessariamente iriam escrever o título para um livro, então eles falavam sobre o que o livro iria dizer na frase inicial. E assim, quando a gente pensa por essa maneira, a gente vê que de fato o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, mas não somente o livro do Apocalipse. Se a gente for para Mateus, por exemplo, e só queria fazer um exercício bem rápido aqui. Então, em Mateus fala assim, primeiro capítulo, primeiro verso, livro da genealogia de Jesus Cristo. Então a gente pode dizer que Mateus é sobre Jesus. Você quer me ajudar enquanto eu estou vendo Mateus? Eu vou ler Marcos aqui. Tá, eu já posso. Já vai para Lucas, então. Tá. Então se você for abrir Marcos, fala aqui, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o livro de Marcos também é um livro sobre Jesus Cristo. Você quer ler então, Lucas? Lucas, aqui no início, diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E essas verdades têm que ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o livro de Lucas também é uma revelação de Jesus Cristo. Se a gente for aqui para João, a gente lê: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A gente sabe que esse verbo que se fez carne também é Jesus Cristo. E isso é mencionado no texto, né, lá no verso 14. Você está com o próximo? Sim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O próximo seria o livro de Atos, né? Que também foi escrito por Lucas. Aqui diz, o verso 1, escrevi o primeiro livro ao Teófilo,
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, está falando de Cristo desde o início do livro. Se a gente for para as cartas de Paulo, e a gente for começar aqui em Romanos, a gente vê já no primeiro verso, Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu vou aqui para Coríntios, fala assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Se eu for aqui para 2 Coríntios, a gente lê Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A gente pode continuar e a gente vai ver que nas cartas aqui, Gálatas, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Enfim, o ponto é que não somente Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, mas todo o Novo Testamento. E na verdade não somente todo o Novo Testamento, porque se a gente for para Gênesis, a gente vê lá a primeira profecia da Bíblia, que fala sobre o descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. E a gente sabe que esse descendente é Jesus Cristo, ou seja, de Gênesis a Apocalipse nós temos uma revelação de Jesus Cristo. É muito interessante isso aí. Inclusive lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, esse texto é chamado de proto-evangelho por muitas pessoas, ou seja, é o primeiro evangelho, por assim dizer. Né? Então, a Bíblia inteira, né, de alguma forma está apontando para Cristo. Cristo é o personagem central. Né? Ele, é como Paulo disse, né? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a Bíblia afunila na pessoa de Cristo, e Apocalipse não poderia ser diferente, né? De fato, com Apocalipse não poderia ser diferente. Então, a gente sabe, por exemplo, que existia essa característica na produção literária daquela época. Eles não faziam títulos, então eles colocavam já nas frases iniciais qual era o assunto do livro. Então, essa seria uma característica da maneira que as pessoas escreviam naquela época. Mas fora essa característica, sem dúvidas existem inúmeras outras características que esses livros, sem dúvidas, eram escritos em estruturas diferentes dos livros que nós temos hoje. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Não, perfeito. Realmente, a questão da estrutura é muito importante para poder a gente entender o livro. Né? Hoje, por exemplo, quando a gente pega um livro contemporâneo, às vezes você tem, por exemplo, os capítulos e eles estão organizados em partes. Às vezes você tem uma parte com vários capítulos, depois você tem outra parte com outros capítulos. Então, a questão da estrutura realmente é importante. Em relação ao Apocalipse, a gente pode mencionar duas estruturas principais. A primeira seria uma estrutura em duas metades. Então, nós temos a primeira metade de Apocalipse é o que nós chamamos de seção histórica de Apocalipse. A segunda metade é o que nós chamamos de seção escatológica de Apocalipse. A primeira metade vai até o capítulo 11. Então, nós temos aí, até o capítulo 11, nós temos 3 blocos principais de visão. Nós temos as igrejas, os selos e as trombetas. Tudo isso está dentro da seção histórica do livro. E por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, diversos especialistas têm observado que nessa seção histórica nós temos a profecia partindo do tempo do profeta até a segunda vinda de Cristo e também a consumação do reino de Deus, o estabelecimento do reino eterno de Deus. Então, por exemplo, você tem as igrejas, os selos e as trombetas que estão dentro da seção histórica. Então, nós devemos interpretar essas profecias levando em consideração que elas partem do tempo do profeta até a segunda vinda de Cristo, até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Então, isso vai até o capítulo 11, até o verso 18, para ser mais preciso. Quando você pega o capítulo 12 até o capítulo 22, nós temos o que nós chamamos de a seção escatológica do livro. A seção escatológica é uma espécie de um recorte. Eu vou explicar melhor. Então, a seção histórica, ela parte do tempo do profeta e vai até a consumação do reino eterno de Deus.
Então você tem as igrejas, né? A gente entende que a seção das igrejas aponta para a condição da igreja cristã ao longo dos séculos. Claro, se aplica também àquela época, e nós vamos ter um episódio em que nós vamos falar precisamente sobre isso, explicar como interpretar a seção das igrejas. Então, mas você tem ali a igreja de Deus ao longo dos séculos, você chega na seção dos selos, então você volta para o primeiro século e você vai de novo até a consumação do reino eterno de Deus. Você chega às trombetas, acontece o mesmo movimento, você volta para o primeiro século e você vai até a consumação do reino eterno de Deus. O fato de que esses 3 blocos de visão estão dentro da seção histórica, isso nos ajuda a interpretar o texto, como olhar para o texto. Enfim, aquela visão começa, o ponto de partida de cumprimento no primeiro século, no tempo do profeta, até e vai percorrendo a história ao longo dos séculos até chegar à consumação do reino eterno de Deus. Agora veja, a seção escatológica é um recorte disso. É um recorte da parte final. Tá? Então você vai pegar os eventos finais e você vai percorrer até a consumação do reino eterno de Deus. Né? Isso começa lá no capítulo 12 e você vai até o capítulo 22. Mais adiante, nos próximos episódios aqui na série, a gente vai trabalhar isso com mais detalhes. Mas eu acho que, por enquanto, o que as pessoas que estão nos acompanhando precisam saber é que o livro de Apocalipse pode ser dividido em 2 metades. E isso não é uma coisa nova, para falar a verdade. Porque o livro de Daniel, se você se lembrar, ele também está organizado dessa forma. Você pega Daniel do capítulo 1 até o capítulo 6, você tem, por exemplo, no capítulo 1 você tem a deportação para a Babilônia. Né? No capítulo 3 você tem aquele episódio da fornalha ardente, né? Os amigos de Daniel são lançados na fornalha. No capítulo 6 você tem Daniel sendo lançado na cova dos leões. No capítulo 5 você tem ali o banquete de Belsazar. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel você tem um foco na história. Isso não significa que não exista profecia ali. Assim como não significa que quando você vai para Apocalipse 1 a 11 não exista profecia ali. O que a gente está dizendo é que o foco dessas sessões está na história, né? No cumprimento da profecia na história. Aí você tem em Daniel, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, a sessão que nós chamamos de sessão escatológica. Né? Então, em Apocalipse a mesma coisa, você tem do capítulo 1 ao capítulo 11 a sessão histórica e do capítulo 12 ao capítulo 22 a sessão escatológica. Inclusive, existe um fenômeno bem interessante, se você puder ler para mim, Apocalipse 11, verso 18, por favor. Existe um fenômeno bem interessante acontecendo ali na virada da primeira metade para a segunda metade de Apocalipse, que é uma espécie de tabela de conteúdos da segunda sessão. Quer ver? Okay. Vamos ler aí, e aí eu vou explicar um detalhe aqui. Apocalipse 11, verso 18. Verso 18, ok. Iraram-se as nações, então veio a tua ira. O tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres aos que destroem a terra. Muito bom. Veja só, nós temos aqui 5 declarações, tá? E essas 5 declarações, cada uma delas está apontando para algo que vai acontecer depois no livro. Eu preparei aqui um slide para que os amigos que estão nos acompanhando possam perceber o que está acontecendo aqui. Veja, então nós temos aqui 5 declarações. A primeira declaração, as nações se iraram. Aí você vai aqui para Apocalipse 12, 17 e você encontra aqui a frase irou-se o dragão. E isso aqui está introduzindo, na verdade, ou está resumindo o que está acontecendo em Apocalipse 12 e 13. O que está acontecendo em Apocalipse 12 e 13? Você tem o dragão chamando 2 aliados no seu conflito final contra o povo de Deus. Né? Você tem a besta semelhante a leopardo, que é a besta do mar, capítulo 13, verso 1. E você tem a besta de 2 chifres, ou a besta da terra, que aparece ali a partir de Apocalipse 13, verso 11. Então, o dragão chama 2 aliados. E o que ele faz com esses 2 aliados? Eles formam uma tríplice aliança, né? Por assim dizer, uma trindade satânica, uma trindade do mal. Não é? E essa trindade vai
reunir as nações da terra contra o povo de Deus. Então veja, a frase as nações se iraram está, digamos assim, introduzindo o que vai acontecer nos capítulos 12 e 13. Aí você tem depois a frase, a declaração, chegou porém a tua ira. E aí nós vamos aqui para Apocalipse 15, verso 1, e nós temos aqui os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera ou a ira de Deus. Então, a frase chegou, porém, a tua ira, na verdade está apontando para o tempo na história em que as 7 últimas pragas estarão caindo sobre a terra. E isso acontece, isso é narrado, descrito nos capítulos 15 a 18. Então, com isso, a gente pode dizer que a frase chegou, porém, a tua ira, na verdade está introduzindo o que acontece nos capítulos 15 a 18. A terceira frase de Apocalipse 11, 18 diz: o tempo para serem julgados os mortos. Veja que isso é muito parecido com o que aparece em Apocalipse 20, 12. E os mortos foram julgados. E isso aqui é descrito em Apocalipse 20, 11 a 15. Quarta frase de Apocalipse 11, 18. Para se dar o galardão. E veja que basicamente isso é repetido em Apocalipse 22, 12. Comigo está o galardão. E Apocalipse 21 e 22, na verdade, esses 2 capítulos estão falando sobre isso. Aí você tem a última frase, para destruíres os que destroem a terra. Inclusive, Lucas, isso aqui é um ponto importante porque antigamente algumas pessoas associaram isso aqui com ecologia. Né? Está falando aqui de destruição da terra no sentido ecológico, mas não é isso que o texto de Apocalipse está falando. Na verdade, os que destroem a terra, aqui isso é explicado aqui em Apocalipse 19, 2. Como é que a gente sabe disso? É porque a língua original, e a gente mencionou a importância de vez em quando a gente conhecer a língua original em que o texto foi escrito usa a mesma palavra de Apocalipse 11, 18 aqui em 19, 2. E quem é que está corrompendo a terra ou destruindo a terra? É a grande meretriz. Okay. Então, quando diz aqui, para destruíres os que destroem a terra, o texto está apontando para a meretriz. Apocalipse 19, verso 2, e isso é descrito em mais detalhes em Apocalipse 19, a partir do verso 11, até Apocalipse 20, verso 15. Então, aqui a gente pode ver que Apocalipse 11, 18 está dando a indicação do que vem depois no livro, ou seja, os capítulos 12 a 22, os temas que vão ser tratados depois no livro. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. No caso, você está falando que existem diferentes maneiras de dividir o livro do Apocalipse, e agora você acabou de mencionar essa maneira de dividir em 2 partes. E no caso, nessa primeira sessão, a gente teria a sessão histórica, que contém ali a sessão das igrejas, dos selos e das trombetas. Uhum. Além disso, você falou que tanto as igrejas quanto os selos e as trombetas, essas sessões refletem a história da igreja cristã, só que, pelo que eu entendi, meio que por perspectivas diferentes. Exatamente. Então você tem, na sessão das igrejas, você tem desde o 1º século até vindo mais para o tempo do fim. Você tem nos selos desde o 1º século vindo para o tempo do fim, mesma coisa nas trombetas, só que sob perspectivas diferentes. E agora, entrando na sessão escatológica, você falou que a sessão histórica, que termina ali no capítulo 11, termina basicamente como uma espécie de resumo sobre o que vem depois. Então, exato. Você falou no caso que iraram-se as nações, e isso aparenta refletir um pouco sobre a sessão onde a gente vai ter a crise final e a gente vai ter a reunião desses 3 poderes. Você falou também que nessa parte, né? Então veio a tua ira. E pelo que eu entendi, isso parece refletir um pouco, talvez, a sessão das pragas, o que vem. Bom, mas de qualquer maneira, o ponto aqui é que esse versículo vai resumir agora tudo que está vindo depois. Exatamente. A partir do capítulo 12. Exatamente. E isso é muito importante, a gente saber que Apocalipse está dividido em 2 grandes sessões é muito importante. Por exemplo, se eu estou lendo o capítulo 16 de Apocalipse, veja, a sessão escatológica vai do capítulo 12 ao 22, e eu estou lendo o capítulo 16. Então, é importante ter em mente que o capítulo 16 está dentro da sessão escatológica. E o que é a sessão escatológica? Repetindo, é um recorte. É um recorte. Veja, a sessão histórica vai até a consumação do reino eterno de Deus. Okay. Né? Por exemplo, se você ler aqui
Apocalipse 11, a partir do verso 15, né? Inclusive, Handel escreveu aquela música dele, Aleluia, né? Com base nesse texto aqui. Aliás, muitos hinos foram escritos. Mais adiante, quando a gente estiver gravando outra série sobre o Apocalipse, um dos temas que a gente vai tratar aqui são os hinos de Apocalipse. O Apocalipse é um hinário com muitos hinos, mas isso aqui é um hino. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então a gente está vendo que o texto está apontando para o estabelecimento do reino eterno de Deus. Isso aqui está na seção histórica. Então, a seção escatológica é um recorte da história da igreja cristã, chegando até a consumação do reino eterno de Deus. Na seção escatológica a gente tem um recorte focando nos eventos finais, né? Então é importante a gente ter isso em mente. De novo, a pessoa está lendo Apocalipse 16, a pessoa está lendo Apocalipse 17. Tudo isso está na seção escatológica do livro. Agora, avançando um pouquinho, veja, a gente acabou de ver aqui que o livro está organizado em duas grandes seções, mas Apocalipse também está organizado em seções ou blocos de visão, por assim dizer, não é? E a gente poderia mencionar 7 blocos de visão. Veja só, na seção histórica você tem as igrejas, os selos e as trombetas. Então, 1, 2, 3. No meio você tem a crise final, e depois disso você tem as pragas, o milênio e a Nova Jerusalém. De maneira assim, bem assim, sem ser preciso, de maneira bem grosseira, os capítulos 1 a 3 você tem as igrejas, os capítulos 4 a 7 você tem os 7 selos, os capítulos 8 a 11 você tem as 7 trombetas, os capítulos 12 a 14 você tem a crise final, os capítulos 15 a 18, um pedacinho do capítulo 19 você tem as pragas, a segunda metade do capítulo 19 e o capítulo 20 você tem o milênio, e os capítulos 21 e 22 você tem a Nova Jerusalém. Então, repetindo, igrejas, selos, trombetas, crise final, pragas, milênio, Nova Jerusalém. Agora, nota só que coisa interessante. A primeira visão é a visão das igrejas, a última é a da Nova Jerusalém. A gente pode dizer o seguinte: igreja militante, as 7 igrejas, e Nova Jerusalém, igreja triunfante. Então, a primeira visão combina com a última. Depois você tem a segunda e a quinta, né? A segunda, você tem os selos, e nós vamos ter um episódio explicando isso aqui, mas somente adiantando, o tema central da visão dos selos é a obra de Cristo de salvação, a obra que ele está realizando no santuário celestial. Inclusive, o capítulo 7, verso 10, aponta exatamente para isso. Então, os selos estão mostrando como Jesus está desenvolvendo a obra de salvação. Durante o milênio, ele vai nos mostrar como ele desenvolveu a obra de salvação. Então, a visão dos selos e a visão do milênio se combinam. Aí você tem aqui a terceira e a quinta, as trombetas. Assim, de maneira bem assim, grosso modo, você tem as trombetas, juízos misturados com misericórdia, pragas, juízos sem a mistura de misericórdia. Sobrou uma visão, que é a visão da crise final, capítulos 12 a 14. Isso é o que a gente chama, em teologia, de estrutura concêntrica ou estrutura quiástica. A maneira de um oriental pensar é diferente da maneira como um ocidental pensa. Então, às vezes, eles organizavam o pensamento de forma que o pensamento central ficava no meio. Então, os pensamentos das pontas se combinam, né? Primeiro com o sétimo, o segundo com o quinto, primeiro com o sétimo, o segundo com o sexto, o terceiro com o quinto, e no meio você tem alguma coisa. Então, você tem aqui 7 grandes blocos de visão. A gente poderia dar com mais detalhes o verso onde cada visão começa e termina, né? Mas aí seria muitos detalhes, a gente pode trabalhar isso depois. Mas, por enquanto, eu acho que é importante apenas dizer que entender essa estrutura do texto nos ajuda a entender o texto, né? Que é isso que nós estamos discutindo aqui, né? Como entender o Apocalipse. Talvez quem esteja assistindo pode pensar assim: nossa, é muita criatividade para você enxergar isso no texto. Como é que você vai ver exatamente esses paralelos e tudo mais? Só que assim,
Acho que um ponto muito importante de destacar é que a gente não está falando de estruturas que não são, como é que eu posso dizer, naturais na Bíblia. Então a gente vai encontrar algumas dessas estruturas em outros lugares. E no caso você mencionou agora a estrutura quiástica. No caso, na nossa mentalidade, a gente está acostumado. A gente vai ver uma história e é tipo, deixa eu chegar aqui no final para eu ver aqui qual é o ápice, qual é a parte mais importante. Só que o que você está dizendo é que naquela época as pessoas liam muito dessas histórias entendendo que existia essa estrutura quiástica e eles já esperavam, peraí, deixa eu ver o que está aqui no meio, porque o que está aqui no meio é a parte que o autor quer destacar. E como eu falei, no caso no livro do Apocalipse, a gente não está falando de padrões que não acontecem em outros lugares na Bíblia. Então, no episódio passado, eu mencionei, por exemplo, o fato de que já no Gênesis existem profecias que são comunicadas através de símbolos. No caso, o sonho de José, das vacas gordas, das vacas magras. Mas, assim, talvez outro exemplo... No caso de Faraó, esse sonho aí, né? No caso, o sonho de Faraó. Só que, assim, talvez a gente pode encontrar alguma dessas estruturas também já no Antigo Testamento, que mostra que isso seria algo habitual para João. Então, por exemplo, isso aqui não seria necessariamente uma estrutura quiástica, mas... Quando a gente tem os dias da criação, nós temos alguns paralelismos. Então, nós temos, por exemplo, a criação da luz no primeiro dia, e depois, lá no quarto dia, nós vamos ter a criação do sol, que foi feito para iluminar o dia, e a lua para iluminar a noite. No segundo dia, nós temos a separação entre o céu e as águas. E no quinto dia, nós vamos ter a criação das aves e dos peixes, que vão preencher os céus e as águas. Nós temos a terra seca e a vegetação no terceiro dia e temos os animais e os seres humanos que vão preencher essa terra e usar essa vegetação no sexto dia. E no caso, obviamente, sobra um dia, que seria o sétimo dia, e normalmente essa sobra mostra que talvez exista esse é o ponto de destaque. Um ponto de destaque. Bom, mas o ponto aqui é que João está usando estruturas que existem em outros lugares na Bíblia. Isso aqui não é uma estrutura quiástica precisamente, mas uma estrutura quiástica usa paralelismos. E nessa estrutura nós vemos claramente o uso de paralelismos. E assim, eu toco guitarra. E no caso, não somente com a guitarra, mas com qualquer instrumento musical, nós vamos ter influências. Então você vai ver um guitarrista e você vai falar, cara, aquele guitarrista escutou esse outro guitarrista aqui. Seja lá qual for o instrumento, isso é comum. Só que no caso, no mundo literário também existe isso, existem influências. E no caso, uma dessas influências seria justamente o Antigo Testamento. Então essas estruturas são comuns. E no caso, como João estava tão acostumado com essa mentalidade, em enxergar o texto dessa maneira, em ler textos que foram feitos nessas estruturas, não é incomum ele colocar isso no texto dele. Exatamente. Então não é necessariamente muita criatividade que a gente está vendo coisa que não existe. A gente sabe que João estava acostumado com essas coisas, então não seria, como é que eu posso dizer, incomum João usar isso no livro do Apocalipse. Exatamente. Veja, esse é um ponto bem interessante. Eu diria o seguinte, na verdade, não somente não era incomum para João, como não era incomum para os leitores dele. Porque, por exemplo, não adianta eu escrever uma coisa que eu sei que as pessoas não vão entender. Então, eu tenho que escrever de uma forma que a minha audiência entenda. Então, se João está utilizando isso, né, é sinal de que ele sabia de que os seus leitores compartilhavam dessa, digamos assim, dessa mentalidade. Né? E um ponto muito importante aqui para a gente frisar, a gente comentou isso no episódio anterior, eu acho que é um ponto muito importante para a gente frisar aqui. Nós temos aí João, né, que é o agente humano, mas a Bíblia diz o seguinte, né, nós temos um texto lá na segunda carta de Paulo a Timóteo: toda a Escritura é inspirada, ou seja, o Espírito Santo conduziu todo o processo. Todo o processo. Né? Inclusive, você tem um livro cujo título é Estrutura Literária do Antigo Testamento, em que o autor mostra que essas estruturas são muito comuns. Então, como você disse, o que a gente está fazendo aqui, apresentando aqui, não é nada incomum para a época. Como leitor, hoje, o que a gente tem que fazer? Entender um pouco como funcionava tudo isso. Então, é muito interessante esse ponto que você acabou de ressaltar, de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E já finalizando esse tópico sobre as diferentes estruturas do Apocalipse, no caso, se a Bíblia é um livro inspirado por Deus,
Então, obviamente, para entender a Bíblia, eu também vou precisar da inspiração de Deus. A Bíblia é um livro que é resultado da inspiração divina e eu preciso da inspiração divina para entender a Bíblia. Então, obviamente, é importante entender as diferentes estruturas e tudo isso, mas antes disso, é importante entender que nós só podemos compreender o livro do Apocalipse caso nós partimos desse pressuposto de que nós precisamos da intervenção do Espírito Santo para que essa compreensão seja possível. E eu queria ler aqui, na verdade, se você puder ler para mim, João 14, 26. João 14, 26. João 14, 26, porque no caso a gente está falando como entender o Apocalipse e talvez a primeira coisa que é necessária para entender o Apocalipse é a ajuda do Espírito Santo, e a Bíblia tem muita coisa para falar em relação a isso. Ok, João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E no caso eu vou ler aqui João 16, 13, fala assim: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, no caso, para entender o livro do Apocalipse, tá aqui a primeira coisa que é necessária. A primeira coisa que é necessária é a inspiração do Espírito da verdade. Verdade. Então, nós já comentamos muitas coisas aqui e a gente, como você mencionou, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais, vai falar um pouquinho mais sobre algumas estratégias de João ao escrever o livro, né? O Espírito Santo conduzindo todo esse processo. Então, é muito importante, antes de entrar nesse ponto, a gente falar exatamente sobre isso aqui, a presença do Espírito Santo, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos lendo o texto. Em teologia nós chamamos isso de iluminação. Então, o Espírito inspirou os profetas, mas nós, quando estamos lendo o texto, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. A gente usa o termo, às vezes a pessoa está falando, a gente fala assim, puxa, fulano está inspirado, né? Mas, assim, do ponto de vista teológico, o termo melhor, o termo correto seria o termo iluminação, iluminado. Então, nós precisamos da presença do Espírito. E quando a gente fala da presença do Espírito, a gente entra em outro ponto, né? Que é a questão da oração. Ou seja, a gente precisa orar. A gente precisa buscar a Deus e dizer, Senhor, por favor, me ajude a entender esse texto, né? Foi o teu Espírito que inspirou esse texto. Ilumina a minha mente para que eu possa entender esse texto. Então, entra aí a questão da oração, entra também, eu diria, a questão da humildade. Principalmente pelo fato de que a gente precisa reconhecer que o texto está acima de nós nesse sentido. Porque, veja, se o texto é fruto do pensamento divino, digamos assim, então ele está muito acima de nós. A gente precisa realmente da instrução do Espírito Santo, a gente precisa de humildade para reconhecer que nós somos limitados. E quando eu reconheço que eu sou limitado, o que eu faço? Eu busco ouvir de outras pessoas, né? Por exemplo, nós temos inúmeros comentários de Apocalipse. Muita gente escreveu sobre Apocalipse. Então, vale a pena dar uma olhada no que outros escreveram, no que outros falaram. Mas, é claro, nada substitui o fato de eu ler o texto. Eu preciso gastar tempo com o texto e preciso fazer isso com humildade, preciso fazer isso com oração, reconhecendo que é na presença do Espírito Santo que eu vou ter condições realmente de entender o texto melhor. Então, no caso, para entender o livro do Apocalipse, nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos de humildade, mas além dessas duas coisas que são o mais importante, quais seriam outras ferramentas que nós podemos usar para entender o livro do Apocalipse? Essa é uma pergunta, para mim, muito importante, porque é o seguinte, alguém pode dizer o seguinte, eu tenho o Espírito Santo, não preciso saber de mais nada. Não é? Inclusive, tem pessoas assim que pegam o texto e acreditam que Deus vai revelar as coisas ali, né? Como se a oração, nesse sentido, fosse dar todas as respostas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Inclusive, nós temos promessas na Bíblia para o pesquisador da Bíblia. Então, por exemplo, Jesus disse assim, olha, vocês examinam as Escrituras porque julgam encontrar nelas a vida eterna. Então, a palavra traduzida como examinar está falando ali de um estudo cuidadoso, sabe? Então, não é somente orar, você precisa fazer a sua parte. Você ora para Deus fazer a parte dele. Nós oramos para o Espírito Santo fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. E qual é a nossa parte? A gente precisa estudar.
A gente precisa ter ferramentas, a gente precisa entender como funciona a mentalidade de quem escreveu aquele texto. E existem várias coisas que são importantes para saber nesse sentido. Uma delas é a seguinte: a gente está falando da estratégia de escritura do texto, e existe uma estratégia que aparece muito facilmente em Apocalipse, que é a seguinte: é o uso de intervalos. A gente chama isso de, usando uma terminologia bem simples, estrutura sanduíche. Isso acontece, por exemplo, muito claramente no Evangelho de Marcos. Então, Marcos conta uma história, ele começa aqui, aí depois ele entra com outra história para a história anterior, para contar essa, e depois ele termina essa e retorna para a história anterior. Então, você tem uma história que começa a ser contada, mas é interrompida. Ela vai ser contada lá no final, mas antes de terminar ele entra com outra história. Então muitos teólogos chamam isso de estrutura sanduíche. Tem gente que chama isso de estrutura envelope. Tem vários nomes para isso, mas veja, os judeus eles têm essa forma de pensar: começa, para, entra com outra coisa e depois retoma. Então João faz isso o tempo todo, né? Por exemplo, você quer acompanhar comigo aí no texto? Se a gente pegar aqui, ó, no capítulo 5, o capítulo 5 e o capítulo 4 são um conjunto, a gente tem que interpretar tudo junto, né? E quando você chega aqui, o capítulo 5, você tem uma referência ao livro com 7 selos. Você pode ler para mim o verso 1, por favor? Do capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Exatamente. Então veja, sobre o que vai falar o texto aqui. Nós temos o capítulo 5 uma ênfase em Cristo, né? Digno é o Cordeiro que foi morto, e assim continua. Mas um tema que é introduzido aqui nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse é o tema do livro com 7 selos. E o que acontece? Você vai para o capítulo 6, e você observa aqui a abertura do primeiro selo. Você quer ver aí, ler os versos 1 e 2, por favor? Então, capítulo 6, verso 1, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Pronto, isso aí já é o suficiente. Então veja, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então veja, nos capítulos 4 e 5 você tem a introdução desse livro com 7 selos. Você chega ao capítulo 6 e você vê a abertura de cada um deles. Quando você chega ao final do capítulo 6, começando no verso 12, aí o texto diz: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. O que você espera no capítulo 7? Se o livro tem 7 selos e o livro foi sendo e os selos foram sendo quebrados um a um, o que você espera no capítulo 7? Você espera o 7º selo. A abertura do 7º selo. Só que não é isso que acontece. Isso só vai acontecer no capítulo 8, verso 1. Portanto, o capítulo 7 é um intervalo. Nós temos aqui um sanduíche. Então, o capítulo 6 está falando sobre os 6 selos. Os capítulos 4 e 5 são uma introdução a tudo isso. No capítulo 6 você tem os 6 selos. No capítulo 7 você tem uma pausa. E João apresenta outra coisa que ele viu. Ele vai falar sobre os 144 mil selados. Veja que tem relação. Veja que tem relação. Ele vai falar sobre os 144 mil selados. Afinal de contas, a visão é sobre os selos. E aí ele vai falar sobre os 144 mil selados. O final do verso 17, o final do capítulo 6, que é o verso 17, você tem uma pergunta. Você pode ler aí, por favor? Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então veja, esse intervalo do capítulo 7 é para responder essa pergunta. Responde essa pergunta. Aí ele responde essa pergunta, e no capítulo 8, verso 1, ele vai falar sobre a abertura do 7º selo. Isso acontece com muita frequência em Apocalipse. Seria talvez uma tentativa de gerar um senso de importância e curiosidade para o que vem depois, ou seja, também. No caso, o último elemento é um elemento muito importante. Exatamente. O último elemento é um elemento muito importante. De certa forma, isso aqui relembra a Semana da Criação, em que o 7º elemento é um elemento de destaque. Né? Você mencionou agora há pouco, não é, aquela estrutura ali de Gênesis. Então, você mencionou, né, que o primeiro dia e o 4º dia se combinam, o segundo com o 5º, o terceiro com o 6º. E o 7º sobra
né, é o elemento de destaque. A mesma coisa está acontecendo aqui. O sétimo elemento é um elemento de destaque. Isso vai acontecer também na visão das trombetas. Para resumir, você tem no capítulo 8, a partir do verso 7, indo até o capítulo 9, verso 15, você tem a descrição do toque das trombetas. O que a gente deveria esperar no capítulo 10? A gente deveria esperar o toque da sétima trombeta, mas ela só vai acontecer no capítulo 11, verso 15, a partir do verso 15. Então, do capítulo 10, verso 1, até o capítulo 11, verso 14, você tem um intervalo, né? É mais uma estrutura sanduíche, por assim dizer. Vou dar mais um exemplo. Capítulo 15, verso 1. Capítulo 15, verso 1. Você pode ler, por favor? Vi no céu outro sinal. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ok, olha, veja só, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas. O que a gente deveria esperar no verso 2? A descrição das pragas. Mas veja que isso só vai acontecer mais adiante. Na verdade, você tem um hino que vai do verso 2 ao verso 4, e aí o texto retoma o assunto das pragas a partir do verso 5. E a descrição delas a partir do capítulo 16. Então veja que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Você tem um intervalo do capítulo 15, verso 2 até o verso 4. Então isso acontece com muita frequência em Apocalipse. Então a gente precisa levar isso em consideração quando nós estamos interpretando o texto. Então, no caso, quando a gente for ler o texto, a gente precisa identificar certas estruturas, e uma dessas estruturas, que é uma estrutura muito predominante no livro do Apocalipse, é justamente essa estrutura sanduíche. Uhum. No caso, talvez você pode falar sobre outras estruturas que podem facilitar o entendimento e a leitura do livro do Apocalipse. Muito bom. Veja, quando a gente entra ainda nessa questão das estratégias de escritura do livro, né? Um outro ponto muito importante é o seguinte: João gosta de pegar, às vezes, um texto que conclui o que veio antes e, ao mesmo tempo, introduz o que vem depois. Então, por exemplo, logo aqui na abertura, capítulo 1, verso 19. Capítulo 1, verso 19. Você tem aí: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Isso está finalizando o que veio antes. O verso 20 também ajuda a finalizar, né? O que veio antes já introduz o que vem depois. O verso 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então veja, isso aqui está concluindo essa parte. Verso 20. O verso 20 está concluindo essa parte introdutória e já está falando das 7 igrejas. E onde a gente vai encontrar isso? No capítulo 2 e no capítulo 3. Então, Apocalipse 1:20 conclui o que veio antes e introduz o que vem depois. Outro exemplo, capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21. Está terminando a sessão das igrejas. Diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, isso aqui está concluindo a sessão das igrejas, mas isso aqui introduz o que vai acontecer nos capítulos 4 e 5, que falam sobre essa visão do trono, não é? Então, isso acontece com muita frequência em Apocalipse. O texto conclui o que veio antes e introduz o que vem depois. E para finalizar, eu acho que outra estratégia muito importante de João é a estratégia de falar o que ele viu e o que ele ouviu. E geralmente o que ele viu e o que ele ouviu são apresentados com símbolos diferentes, mas esses símbolos apontam para a mesma coisa. Por exemplo, um exemplo clássico. Você pode ler comigo Apocalipse capítulo 5, verso 5, por favor? Apocalipse 5, verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, olhe, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ok, então veja. Qual é o símbolo aplicado a Cristo em Apocalipse capítulo 5, verso 5? Ele é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Isso, veja só, o texto diz assim: todavia um dos anciãos me disse.
Isso que ele está falando foi o que ele viu ou que ele ouviu? O que ele ouviu. Aí a gente vai para o verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, ele ouve sobre o leão, mas ele vê o cordeiro. Mas o leão e o cordeiro são símbolos diferentes para tratar da mesma pessoa que é Cristo, mas a partir de ângulos diferentes. Então veja, às vezes, por exemplo, eu nunca vi a gravação de um filme, mas eu imagino que quando um filme está sendo gravado, você tem diversas câmeras, né? Aqui nós estamos com 3, né? Nós temos aqui uma câmera, nós temos 2 celulares pegando as nossas imagens. Então, por que a gente faz isso? É para pegar ângulos diferentes. Então, João faz a mesma coisa no livro. Às vezes ele apresenta a mesma entidade ou o mesmo evento a partir de símbolos diferentes para nos dar perspectivas diferentes, para nos ajudar a entender melhor. Então, às vezes ele fala sobre algo que ele ouviu e algo que ele viu, mas o que ele ouviu e o que ele viu, na verdade, são a mesma coisa. Então, no caso, existem várias estratégias técnicas que a gente pode usar para entender o livro do Apocalipse. Você mencionou 3 aqui agora, né? A estrutura sanduíche, o fato de que João frequentemente conclui uma parte já apresentando a parte seguinte. E nesse caso também você falou que ele frequentemente vai usar essas palavras vi e ouvir para apresentar pontos, ângulos diferentes. E no caso, uma dúvida que eu tenho que me apareceu aqui agora, porque você falou sobre as diferentes sessões que existem no livro do Apocalipse. E algumas dessas sessões elas não terminam necessariamente capítulo 1, depois capítulo 2. Digamos que uma sessão vai terminar antes do início do próximo capítulo. Essa maneira de estruturar por capítulos, ela já foi feita por João? No caso, quem foi que teve a proposta de colocar no capítulo 1 o que está no capítulo 1, o que está no capítulo 2, o que está no capítulo 2? No caso, foi João que desenvolveu essa estrutura ou foi alguém que veio depois e falou, não, faz sentido isso aqui fazer parte de um capítulo só, faz sentido isso aqui fazer parte de outro capítulo? No caso, quem foi que desenvolveu essa estrutura por capítulos? Muito boa essa pergunta, muito interessante. Veja, na verdade, quando o texto foi escrito, ele foi escrito assim, tudo junto, não tinha espaço. Né? Os manuscritos mais antigos, inclusive, todos eles eram escritos em letras maiúsculas. Então, não tinha espaço entre palavras, né? Não tinha espaço assim, entre parágrafos, não tinha recuo de parágrafo, por exemplo, porque o material era muito caro. Então, tinha que se aproveitar todo o espaço. Então, não havia essa divisão em capítulos e versículos, isso é uma coisa que aparece depois. E essa pergunta é muito importante porque, por exemplo, quando a gente vai... Vou dar somente um exemplo, eu poderia dar vários, mas vou dar somente um exemplo. Quando a gente vai aqui para Apocalipse 11:19, em certo sentido, esse verso 19 deveria ser o primeiro verso do capítulo 12. Porque, na verdade, o verso 19 do capítulo 11 está introduzindo tudo que vem depois. Porque, veja, diz aqui, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Como é que a gente sabe que tudo isso está introduzindo o que vem depois? Porque, basicamente, essa fraseologia ela é repetida no capítulo 15, o verso 5. Veja só, o capítulo 15, verso 5 diz, depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário. O capítulo 11, 19, abriu-se então o santuário de Deus. Olha como é parecido. Capítulo 11, 19, abriu-se então o santuário de Deus. Capítulo 15, verso 5, abriu-se no céu o santuário. É muito parecido. Em teologia, nós chamamos isso, tem uma palavrinha para isso, eu vou precisar usar aqui, a palavra inclusio, mas a gente pode usar também a palavra inclusão. O que é isso? Na mentalidade hebraica, às vezes acontecia o seguinte, o autor dizia uma coisa aqui no início, dizia uma coisa muito parecida no final, para mostrar que tudo que está no meio tem relação temática com o que está nas pontas. Em outras palavras, vou dizer assim da forma mais simples que eu posso, em outras palavras, o que João está tentando mostrar aqui é que o capítulo 12, verso 1, até o capítulo 15, verso 4, tem relação com essa ideia de abertura do santuário.
E isso aqui, nós vamos ter um podcast que nós vamos falar mais detidamente sobre isso. Isso aponta para um tempo na história em que o juízo final estaria começando, na sua fase pré-advento. Então nós vamos ter um episódio falando mais sobre isso, mas a sua pergunta foi muito importante para a gente entender o seguinte, que a estrutura do texto de fato nos ajuda a entender a proposta do texto e o conteúdo do texto. Muito bom. Nossa, que interessante isso aqui então. Então, basicamente o que você está dizendo é que frequentemente João vai basicamente repetir duas coisas em pontos diferentes só para falar, não, o que está entre isso e o que está entre isso, na verdade, faz parte da mesma seção. Exatamente. Quer ver outro exemplo? Já que você mencionou isso, que você achou interessante, pega aqui o capítulo 13, verso 10, e vamos comparar com o capítulo 14, verso 12. 13, verso 10. Capítulo 13, verso 10. A parte final do verso 10 do capítulo 13. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Exatamente. Agora vai para o capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Viu? Uhum. Então, praticamente a mesma frase. O que isso significa? Que para você enfrentar os eventos que são descritos, narrados, do capítulo 13, verso 11, até o capítulo 14, verso 11... de que você precisa? Você precisa de perseverança. Viu? Então, isso acontece com certa frequência. Então, de novo, entender a estrutura do texto, reconhecer, perceber, notar a estrutura do texto, nos ajuda a entender o texto. E para perceber a estrutura do texto, você não precisa ler comentários, você só precisa ler o texto. Isso aí, galera. Leiam o texto e assistam ao podcast Ler o Texto também. Então, a gente já está chegando aqui no final. Você teria mais alguma coisa a dizer para concluir esse episódio? Muito bom. Eu teria três coisas que eu gostaria de pontuar nesse momento. Veja, a gente brincou agora um pouquinho, né, com o título do nosso podcast, que é Leia o Texto, e eu diria o seguinte, é muito mais importante ler o texto do que sobre o texto. Então nós temos hoje pessoas assim que têm um hábito, querem estudar alguma coisa, primeiro elas leem sobre aquele assunto. Então, por exemplo, elas querem estudar Apocalipse, elas querem ler primeiro sobre Apocalipse, ou ouvir sobre Apocalipse. Inclusive, a proposta do nosso podcast aqui é ajudar essas pessoas. Mas um conselho que nós damos é o seguinte, primeiro leia o texto por si mesmo, né? E atente para essas estratégias de escrita que nós mencionamos aqui. E é claro, ouça também o que os outros têm a dizer sobre o texto. Mas primeiro, leia o texto. É muito mais importante ler o texto do que sobre o texto. Número 2, eu diria o seguinte, confie na promessa que é feita em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê. Inclusive a ideia do título para esse podcast veio desse texto, né, de Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê. Existe uma bênção para aquele que lê. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, por favor, leiam o texto, existe uma bênção para a pessoa que lê. E por fim, eu diria o seguinte, ore muito para que Deus dê a sabedoria, para que Deus dê a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo. Né? Quando Jesus termina as cartas, as mensagens às 7 igrejas, ele sempre termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ore para que o Espírito fale e leia o texto, né? E ore para que Deus ilumine a mente e você possa entender melhor o texto. Excelente. Bom, se você chegou até aqui, nós queremos agradecer pela sua participação. Queremos pedir que você compartilhe esse episódio com alguma pessoa e curta esse vídeo. Além disso, se inscreva no nosso canal e nós iremos nos encontrar no próximo episódio.